Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu estou gravando aqui nessa paisagem maravilhosa que é a praia de Genipabu, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Amém? Gênesis 48, versículo 11 diz assim: Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, a sua mão direita, e a esquerda de Israel a Manassés, a direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles achado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. É interessante aqui que nós vemos, né, essa bênção de Jacó para com os filhos de José. José primeiro traz diante dele e coloca como costume o mais velho para a mão direita, o mais novo para a mão esquerda, para que ele possa abençoar os dois. É interessante, ele cruza as mãos, colocando a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, e cumprindo assim o propósito e a vocação de Deus. Deus tem uma vocação para cada um de nós, amém? E nós precisamos entender esse propósito e essa vocação para que sejamos fiéis a Deus, para que sejamos, vamos dizer assim, persistentes em, pelo Espírito e pela palavra, seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma coisa interessante também aqui é que a bênção de Jacó, ele vai levantar, né, o Deus de Abraão e de Isaque, que tem sido o Deus dele também. Então Deus eterno, Deus vivo, né? E ele diz assim: o Deus em cuja presença andaram meus pais e Isaque. Veja, com Deus não é somente conhecer de ouvir falar. É importante andar na presença, amém? Então Deus se apresentou a Isaque, Deus se apresentou a Abraão, Deus se apresentou a Jacó. E através de Cristo Jesus também, Deus se apresentou a mim e a você. Como é que nós estamos andando diante dessa presença? Deus, ele manifesta a sua presença nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Quando ele vai abençoar, né, ele diz assim: o Deus em cuja presença andaram. Então Deus se apresenta para que nós possamos entender e andar na sua presença. Ó, eu estou sozinho aqui na praia, mas sabia que eu posso trazer a manifestação da presença de Deus aqui nesse lugar, andando na presença de Deus, cultuando a Deus, recebendo da sua presença. Então é muito importante nós começarmos a nos desapegarmos da questão religiosa, da questão igreja, amém? Não de deixarmos de congregar, como é o costume de alguns. Não, precisamos congregar, precisamos servir a Deus fielmente na igreja local, mas tirar aquele cunho somente do ambiente religioso e buscarmos verdadeiramente entender o propósito e a vocação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso significa onde nós formos, seja no nosso trabalho, seja na convivência familiar, seja gravando esse vídeo, pregando a palavra, louvando a Deus, amém? Em todos os momentos nós precisamos entender que nós precisamos andar na presença de Deus, viver na presença de Deus, cultuar essa presença. Mas ele diz aqui: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Ele percebia que existia um anjo que guardava ele de todo mal. Você tem essa percepção a respeito dos anjos? O escritor aos Hebreus, ele diz que eles são ministros de Deus e são enviados para nos servir. Você tem se servido desse ministério dos anjos, ou você nem considera, ou nem sabe que existe? Então é bom você estudar na palavra de Deus o ministério dos anjos, de proteção, de guarda, amém? De trazer suprimentos, de manifestar o sobrenatural de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. O anjo que me tem livrado de todo mal.
É nesse momento aqui que nós começamos a ver que os antigos, os patriarcas, eles criam verdadeiramente que Deus guardava ele através dos anjos. Amém? Que Deus protegia eles, livrava eles do mal, né? E existem anjos, existem seres espirituais aqui, existem demônios também que desejam a nossa morte, que desejam nos matar, nos roubar, nos destruir, mas existem anjos que nos guardam. Existem anjos que nos protegem, que nos livram do mal. Amém? Aí ele diz assim: abençoe esses rapazes. Então há uma liberação da bênção do avô para com os netos a respeito da proteção de Deus, a respeito do comando do anjo de Deus. E nós precisamos aprender, né, a governar essa proteção, a governar esse reino espiritual que nos protege. Isso vem mediante as nossas palavras, pela unção e pela inspiração do Espírito de Deus, né? Ele diz assim: e cresçam em multidão no meio da terra. Isso fala de multiplicação. Deus deseja me multiplicar, Deus deseja te multiplicar. E quando ele fala de crescer aqui, não é somente financeiramente, minha gente. É crescer em todas as áreas, é crescer em bondade, em justiça, é crescer nos filhos, é para que os filhos dos filhos sejam também abençoados e prósperos. Para isso nós precisamos ensinar a palavra, para isso nós precisamos dar os testemunhos das intervenções de Deus na nossa vida, dos milagres de Deus na nossa vida. E eu sei que você tem desfrutado de milagres de Deus. Eu sei que você tem desfrutado de intervenções divinas. Mas você conta esses milagres? Você fala a respeito dessas intervenções? Ou você simplesmente ignora isso no ensino para com os seus filhos? No ensino para com as pessoas? Você tem falado das manifestações e das bênçãos de Deus na sua vida? É muito importante que você faça isso. É muito importante que você entenda isso, que você creia nisso. Amém? Cresçam em multidão no meio da terra. José ali vai observar que o seu pai tem trocado as mãos e tenta mudar as mãos de Jacó, mas Jacó diz: não, não é assim, né? O seu pai vai recusar, amém? E ele vai abençoar aqueles jovens, ele vai abençoar aqueles adolescentes, porque quando eles aparecem diante de Jacó, já estão adolescentes. Então aquela bênção é transferida, amém? O verso 20 diz: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Olha o cunho profético aqui de Jacó. Ele está dizendo: eu vou morrer, mas vocês, os seus descendentes, vão voltar à terra dos vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei na mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então ele abençoa os filhos de José através dos seus filhos, Manassés e Efraim, e vai abençoar no capítulo 49 os irmãos de José. E nós temos que ver também muitas coisas que nós vamos aprender quando Jacó vai liberar a bênção sobre os irmãos de José. Mas isso só no vídeo de amanhã. Amém? Eu acho interessante aqui no versículo 21, quando ele diz: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Isso ficou registrado na mente de José, que um dia, assim como Deus levou o povo de Israel até o Egito, Deus iria levar esse povo de volta à terra que mana leite e mel, à terra de Canaã. Eles não sabiam como isso ia acontecer, mas José, ele vai ficar firme nessa promessa, nessa profecia, e ele vai declarar logo mais na frente: quando vocês forem, leve-me com vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos ser profeta e boca de Deus na vida dos nossos filhos e na vida daqueles que se relacionam conosco. Amém? Então que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração na Casa do Oleiro, a partir das 18 horas. Você com a sua família é muito bem-vindo a estar conosco e cultuar ao nosso Deus. Mande seu nome para o WhatsApp de Viviane para que nós possamos organizar a lista, amém? E receber vocês com muita alegria. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.